Olá pessoal, hoje vamos iniciar a aula prática de vocês de drenagem linfática corporal. Já falei um pouquinho com vocês na aula teórica, certo? E hoje vou demonstrar algumas manobras. Como eu falei na aula teórica para vocês, existem várias teorias, né? E várias manobras a serem realizadas. Hoje eu vou falar só de uma, certo? E de 3 técnicas. Como não dá para falar todo o corpo todo, fazer manobra no corpo todo, vamos fazer hoje apenas no membro inferior. Quando for na aula presencial, podemos sim focar no corpo todo, como também temos a drenagem facial, tá bom? Então vamos começar assim. Primeiro, prepara o paciente, tem que estar bem relaxada, tá bom? Deixando ela bem à vontade. Como eu falei para vocês, a drenagem linfática manual é bem superficial. Algumas clientes acham que não está tendo efeito, mas sim tem. Porque qual a função da drenagem linfática? Retirar aquele excesso de líquido que está em um certo membro, em uma região, e levar para as linfas para que elas absorvam e faça aquela filtração, tá bom? Então, a gente vai fazer hoje a demonstração na modelo, no membros inferiores, tá bom? Ela já está aqui posicionadazinha, com a roupa adequada, que tem que ter uma roupa adequada, confortável, vai depender de cada cliente como se sentir. Como também, gente, é bom lembrar a vocês. Às vezes, um paciente chega com um excesso de líquido nos membros inferiores. Não é preciso vocês drenarem o corpo todo, vão focar simplesmente no membro inferior, até porque na teoria eles dizem que são 60 minutos para fazerem uma drenagem. Se forem fazer o corpo todo, não dá tempo em fazer em 60 minutos. Precisaria de 1 hora a 2 horas para fazer. Então, se eu vou fazer no membro inferior, não preciso drenar o restante do corpo. Agora eu preciso fazer o bombeamento, fazer as liberações das linfas, tá bom? Então, como a gente vai fazer no membro inferior, mesmo que eu faça a liberação das linfas aqui no membro inferior, eu vou fazer a liberação do corpo todo. Então, a gente vai iniciar da parte superior, tá bom? Vamos aqui iniciar na supraclavicular, gente, fazendo poucas manobrazinhas, só algumas compressões. Repete de 5 a 7 vezes. Não tá pegando? De 5 a 7 vezes, bem leve, bem superficial. Descemos aqui para infraclavicular, abaixo da clavícula. Podemos fazer dessa forma aqui também. 4, 5, 6, 7. Bem devagarzinho, gente. Não precisa colocar muita força, porque pode machucar a pessoa. Viemos aqui para axilar. Lembrando que não podem estar com anéis, não podem estar com relógio, nada que possa vir machucar, porque a drenagem linfática manual, ela é feita sem luva, com as suas mãozinhas. Depois de bombear axilar, venho para os linfas aqui entre os mamilos, entre os seios, faz uma leve compressão. 5 a 7 vezes. Depois eu venho aqui para a região do abdômen dela, tá? Lembrando que tem que ser feito dos 2 lados. Bem superficial para não machucar a cliente. Drenagem linfática não deixa hematomas, não deixa dor. Do outro lado. Fazemos também no ducto torácico, bem na boca do estômago. Porque quando formos drenar a região abdominal, lembra que a gente faz aquela divisão na umbilical, supraumbilical e infraumbilical. Faremos a divisão aqui. A drenar infraumbilical a gente leva para a região inguinal, supraumbilical levamos para a região da axila. Então, sempre fazer em ambos os lados e de forma correta, porque as linfas ela têm uma única direção. Eu não posso trazer aqui da supraumbilical daqui para baixo, eu tenho que levar ela sempre numa direção, sempre na mesma direção. Fazemos aqui
acima do ilíaco dela. Agora a gente vai aqui para inguinal. Continua no bombeamento, bem leve, bem superficial. De 5 a 7, 10 repetições. Fazemos do outro lado. Agora vamos descer para a região poplítea, atrás aqui, fazemos um bracelete, colocamos as mãozinhas, os dedos bem abaixo da fossa poplítea. Bem superficial, bem de leve. No início vocês podem achar estranho, achando que está colocando uma pressão mais forte, mas com o decorrer da prática, do dia a dia, vocês vão se adaptando melhor. Fazemos nas duas. Viemos para a região maleolar. E temos a região plantar, pessoal. Pronto. Depois que liberamos todos os linfonodos de todo o corpo, a gente vai fazer em algum membro. Se é no membro superior, vou iniciar no membro superior. Hoje nós vamos fazer a demonstração no membro inferior, tá bom? Pode usar algum óleo ou algum creme, tá bom? Somente para deslizar, para você conseguir fazer o movimento. Então, vamos iniciar. A primeira técnica que eu vou fazer para vocês é a técnica de... Vou botar aqui. Lembrando sempre, pessoal, que tem que fazer de proximal para distal. Se a linfa está aqui acima, então eu vou fazer uma divisão da coxa dela. E sempre eu inicio de proximal, a região que está mais próxima da linfa, para depois que eu faça o restante da perna, tá bom? Então, vamos iniciar com a drenagem de bracelete, a manobra bracelete. Você pega devagarzinho, bem superficial. A gente vai fazendo tipos movimentos circulares bem superficial. Levantar mais um pouquinho aqui. E vou levando em direção à linfa. A linfa na região inguinal. Faço a mesma vez, de 5 a 7 a 10 repetições, bem superficial. Como eu falei para vocês, às vezes as clientes vão achar que não está tendo efeito nenhum, mas estamos fazendo, está tendo efeito. Abre só mais um pouquinho aqui, isso. Fizemos as repetições às 5 a 7, viemos para a região medial. E continuemos fazendo.
Sempre levando aqui para as linfas. Viemos para a região, iniciamos distal, agora viemos para proximal, desculpa, e agora para distal, mais distante. Já liberamos essa região da coxa, liberamos a média, agora vamos liberar a outra. Essa é a manobra bracelete, gente. Pronto. Agora eu vou falar para vocês a outra manobra. Chama-se passo a passo. Inicia com a mão direita, bem leve, bem superficial. E a esquerda vai passando. Inicia com a direita, leve bombeamento, leve movimentos circulares. Nunca perder o contato da pele da paciente. A drenagem linfática a gente nunca faz deslizamento, a gente faz deslocamento da linfa. Então, estamos deslocando a linfa que estava acumulada para que ela possa ser absorvida e eliminada no sangue. Movimentos leves, bem superficial, movimentos circulatórios. Terminou algum, você pode ir lá fazer o bombeamento para liberar. Movimento bem leve, bem superficial. Esse chama-se leve, bem superficial. Você vai levando. Não precisa de força, não precisa de pressão. Lembrando que se eu estou trazendo para aqui, eu tenho que trazer para a próxima região inguinal dela. Começa a região proximal. Posso fazer leve movimentos circulatórios. Depois que eu repetir de 5 a 7 vezes na região mais proximal, eu venho para a região medial e continuo fazendo, só que eu levo até o final. Posso voltar a fazer a manobra de bracelete. Pessoal, isso vai depender do curso que você fez, da técnica, se for de Voder, Godoy, se for de Leduc, cada um ele tem uma forma de ser feita, tá bom? Então, você vai ver qual é o que você se sente melhor, se acha melhor para ser realizado. O importante é você ter noção que a drenagem linfática ela não machuca, ela é uma drenagem relaxante, para diminuir edema e dentre outras vantagens da drenagem linfática. Terminei a coxa, aí eu venho para a região da perna, fazendo a mesma coisa. Faço bombeamento na região poplita, começo de proximal, fazendo a mesma quantidade. Vocês podem usar alguns travesseiros, alguns colchonete, alguma coisa, para que a paciente ela fique com o pezinho assim em cima. Vai dar critério de vocês, tá bom? Porque sempre que vocês fizerem na região da frente, na região posterior,
tem que fazer na anterior. Estamos fazendo aqui anteriormente. Quando terminar aqui de frente, pede a paciente ou a cliente para virar de costas e faz na outra. Sempre eu lembro que eu tenho que bombear um pouquinho. E vou descendo, venho para a região distal. Agora eu vou levar até lá em cima. Posso vir com o bracelete aqui, bem superficial, fazendo movimentos circulatórios com a palma, não é só com os dedos, é com a mão toda. Terminando no membro inferior, se o meu foco era somente no membro inferior, terminei numa perna aqui, vou para a perna esquerda, peço a cliente para virar de costas e faço o mesmo procedimento. Depois que terminar, eu venho e faço novamente um pouquinho de bombeamento em toda a região que foi feita do início. Poplita. Porque como eu peguei o líquido que estava acumulado e trouxe todo para essa região, a gente precisa bombear um pouquinho para quê? Para que eles obstruam, para que tenha essa liberação. Terminei aqui. Se uma cliente precisar fazer nos membros superiores, nunca comecem pelas mãos. Se é na região axilar que eu liberei, então eu vou iniciar aqui no braço, no braço, região proximal, mais próxima, depois eu venho para o braço e finalizo nas mãos e dedos. Nunca eu inicio das mãos, tá, pessoal? Como aqui do abdômen, preciso fazer a divisão umbilical, infraumbilical abaixo do umbigo e supraumbilical acima do umbigo. Faço um quadrante. A partir do momento que eu vou fazer do lado esquerdo, eu trago todo para essa região inguinal. Acima do umbigo, eu levo todo para essa região axilar. Do mesmo jeito eu faço do outro lado, tá bom? Então, assim, é a critério de vocês, qual o melhor método. Todo dia está tendo cursos novos, professores estão inovando. Então, assim, a importância de vocês estarem fazendo sempre e sempre cursos, tá bom? Muito obrigada, espero que tenham gostado.